Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Dom Casmurro, do escritor Machado de Assis. Capítulo 93. Um amigo por defunto. Quanto à outra pessoa que teve a força obliterativa, foi o meu colega Escobar que, no domingo, antes do meio-dia, veio ter a mata-cavalos. Um amigo supria assim um defunto, e tal amigo que, durante cerca de 5 minutos, esteve com a minha mão entre as suas, como se me não visse desde longos meses. Você janta comigo, Escobar? Vim para isto mesmo. Minha mãe agradeceu-lhe a amizade que me tinha, e ele respondeu com muita polidez, ainda que um tanto atado, como se carecesse de palavra pronta. Já viste que não era assim, a palavra obedecia-lhe, mas o homem não é sempre o mesmo em todos os instantes. O que ele disse, em resumo, foi que me estimava pelas minhas boas qualidades e aprimorada educação. No seminário todos me queriam bem, nem podia deixar de ser assim, acrescentou. Insistia na educação, nos bons exemplos, na doce e rara mãe que o céu me deu, tudo isso com a voz engasgada e trêmula. Todos ficaram gostando dele. Eu estava tão contente como se Escobar fosse invenção minha. José Dias desfechou-lhe 2 superlativos, tio Cosme 2 capotes e prima Justina não achou taxa que ele pôr. Depois, sim, no segundo ou terceiro domingo, veio ela confessar-nos que o meu amigo Escobar era um tanto metediço e tinha uns olhos policiais a que não escapava nada. São os olhos dele, expliquei. Nem eu digo que sejam de outro. São olhos refletidos, opinou o tio Cosme. Seguramente, acudiu José Dias. Entretanto, pode ser que a senhora Dona Justina tenha alguma razão. A verdade é que uma coisa não impede outra, e a reflexão casa-se muito bem à curiosidade natura. Parece curioso, isso parece, mas a mim parece-me um mocinho muito sério, disse minha mãe. Justamente, confirmou José Dias, para não discordar dela. Quando eu referi a Escobar, aquela opinião de minha mãe, sem lhe contar as outras naturalmente, vi que o prazer dele foi extraordinário. Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, senhora grave, distinta e moça, muito moça. Que idade teria? Já fez 40, respondi eu, vagamente por vaidade. Não é possível, exclamou Escobar. 40 anos? Nem parece 30. Está muito moça e bonita. Também há alguém há de você sair com esses olhos que Deus lhe deu. São exatamente os dela. Enviuvou há muitos anos? Contei-lhe o que sabia da vida dela e de meu pai. Escobar escutava atento, perguntando mais, pedindo explicação das passagens omissas ou só escuras. Quando eu lhe disse que não me lembrava nada da roça, tão pequenino viera, contou-me 2 ou 3 reminiscências dos seus 3 anos de idade, ainda agora frescas, e não contávamos voltar. Não, agora não voltamos mais. Olhe, aquele preto que ali vai passando é de lá, Tomás. Nhonhô? Estávamos na horta da minha casa e o preto andava em serviço. Chegou-se a nós e esperou. É casado? Disse eu para Escobar. Maria, onde está? Está socando milho, sim, senhor. Você ainda se lembra da roça, Tomás? Ah, lembra? Sim, senhor. Bem, vá-se embora. Mostrei outro, mais outro e ainda outro. Este Pedro, aquele José, aquele outro Damião. Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. Com efeito, eram diferentes letras e só então reparei nisso. Apontei ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se por um apelido, ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de nação, como Pedro Benguela, Antônio Moçambique. E estão todos aqui em casa? Perguntou ele. Não. Alguns andam ganhando na rua, outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são todos os da Rosa. A maior parte ficou lá.
O que me admira é que Dona Glória se acostumasse logo a viver em casa da cidade, onde tudo é apertado. A de lá é naturalmente grande. Não sei, mas parece. Mamãe tem outras casas maiores que esta. Diz, porém, que há de morrer aqui. As outras estão alugadas. Algumas são bem grandes, como a da Rua da Quintanda. Conheço essa, é bonita. Tem também no Rio Comprido, na Cidade Nova, uma no Catete. Não lhe hão de faltar tetos, concluiu ele, sorrindo com simpatia. Caminhamos para o fundo, passamos o lavadouro. Ele parou um instante aí, mirando a pedra de bater roupa e fazendo reflexões a propósito do asseio. Depois continuamos. Quais foram as reflexões? Não me lembro agora. Lembra-me só que as achei engenhosas e ri. Ele também riu. A minha alegria acordava a dele, e o céu estava tão azul e o ar tão claro que a natureza parecia rir também conosco. São assim as boas horas deste mundo. Escobar confessou esse acordo do interno com o externo por palavras tão finas e altas que me comoveram. Depois, a propósito da beleza moral que se ajusta à física, tornou a falar de minha mãe. Um anjo dobrado, disse ele. Capítulo 94. Ideias aritméticas. Não digo mais, que foi muito. Nem ele sabia só elogiar, é pensar. Sabia também calcular depressa e bem. Era das cabeças aritméticas de Holmes, 2 mais 2 igual a 4. Não se imagina a felicidade com que ele somava ou multiplicava de cor. A divisão, que foi sempre uma das operações difíceis para mim, era para ele como nada. Cerrava um pouco os olhos, voltados para cima, e sussurrava as denominações dos algarismos. Estava pronto. Isto com 7, 13, 20 algarismos. A vocação era tal que o fazia amar os próprios sinais das somas, e tinha esta opinião que os algarismos, sendo poucos, eram muito mais conceituosos que as 25 letras do alfabeto. Há letras inúteis e letras dispensáveis, dizia ele. Que serviço diverso prestam o D e o T? Tem quase o mesmo som. O mesmo, digo, do B e do P. O mesmo do S e do C e do Z. O mesmo do K e do G. São trapalhices caligráficas. Veja os algarismos. Não há dois que façam o mesmo ofício. 4 é 4. 7 é 7. E admire a beleza com que um 4 e um 7 formam esta coisa que se exprime por 11. Agora dobre 11 e terá 22. Multiplique por igual número e terá 484. E assim por diante. Mas onde a perfeição é maior é no emprego do zero. O valor do zero é, em si mesmo, nada. Mas o ofício deste sinal negativo é justamente aumentar. Um 5 sozinho é um 5. Põe ali 2 zeros, é 500. Assim, o que não vale nada faz valer muito, coisa que não fazem as letras dobradas, pois eu tanto aprovo com P como 2 P's. Criado na ortografia de meus pais, custava-me ouvir tais blasfêmias, mas não ousava refutá-lo. Contudo, um dia, proferi algumas palavras de defesa ao que ele respondeu que era um preconceito, e acrescentou que as ideias aritméticas podiam ir ao infinito com a vantagem que eram mais fáceis de menear. Assim que eu não era capaz de resolver de momento um problema filosófico ou linguístico, ao passo que ele podia somar, em 3 minutos, quaisquer quantias. Por exemplo, dê-me um caso, dê-me uma porção de números que eu não saiba nem possa saber antes. Olhe, dê-me o número das casas de sua mãe e os aluguéis de cada uma. E se eu não disser a soma total em 1 minuto, enforque-me. Aceitei a aposta. E na semana seguinte, levei-lhe escritos em um papel os algarismos das casas e dos aluguéis. Escobar pegou o papel, passou-os pelos olhos a fim de os decorar, e, enquanto eu fitava o relógio, ele erguia as pupilas, cerrava as pálpebras e sussurrava. Oh, o vento não é mais rápido. Foi dito e feito. Em meio minuto, bradava-me. Dá tudo um conto e 70.000 réis mensais. Fiquei pasmado. Considera que eram não menos de 9 casas e que os aluguéis variavam de uma para outra, indo de 70.000 réis a 180.000 réis.
pois tudo isto em que eu gastaria 3 ou 4 minutos, e havia de ser no papel, pelo Escobar de cor, brincando. Olhava-me triunfalmente e perguntava-me se não era exato. Eu, só por lhe mostrar que sim, tirei do bolso o papelinho que levava com a soma total e lhe mostrei. Ora, aquilo mesmo, nenhum erro. 1 conto e 70 mil réis. Isso prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Fiquei tão entusiasmado com a felicidade mental do meu amigo que não pude deixar de abraçá-lo. Era no pátio. Outros seminaristas notaram a nossa efusão. Um padre que estava com eles não gostou. A modéstia, disse-nos, não consente nesses gestos excessivos. Podem estimar-se com moderação. Escobar observou-me que os outros e o padre falavam de inveja e me propôs viver separados. Interrompi-o, dizendo que não inveja. Tanto pior para eles. Quebremos-lhe a castanha na boca, mas fiquemos ainda mais amigos que até aqui. Escobar apertou minha mão às escondidas com tal força que ainda me dói os dedos. É ilusão, de certo, se não é efeito das longas horas que tenho estado a escrever sem parar. Suspendamos a pena por alguns instantes. Capítulo 95. O Papa. A amizade de Escobar fez-se grande e fecunda. A de José Dias não lhe quis ficar atrás. Na primeira semana, me disse este em casa: Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Espere até amanhã. Vou jogar com eles que me chamaram amanhã, lá no quarto, no quintal ou na rua, indo à missa. Conto-lhe o que há. A ideia é tão santa que não está mal no santuário. Amanhã, Bentinho, amanhã. Mas é coisa certa? Certíssima. No dia seguinte, me revelou o mistério. Ao primeiro aspecto, confesso que fiquei deslumbrado. Trazia uma nota de grandeza e de espiritualidade que falava aos meus olhos de seminarista. Era não menos que isto. Minha mãe, ao parecer dele, estava arrependida do que fizera e desejaria ver-me cá fora, mas entendia que o vínculo moral da promessa a prendia indissoluvelmente. Cumpria rompê-lo, e para tanto valia a Escritura, com o poder de desligar dado aos apóstolos. Assim que ele e eu iríamos a Roma pedir a absolvição do Papa, que me parecia? Parece-me bem, respondi depois de alguns segundos de reflexão. Pode ser um bom remédio. É um único, Bentinho, é um único. Vou já hoje conversar com Dona Glória, expondo-lhe tudo e podemos partir daqui a 2 meses ou antes. Melhor é falar domingo que vem. Deixe-me pensar primeiro. Ah, Bentinho, interrompeu o agregado. Pensar em quê? Você o que quer, digo. Não se amofina com o seu velho? Você o que quer é consultar uma pessoa? Rigorosamente eram 2 pessoas, Capitu e Escobar. Mas eu neguei a pé juntos que quisesse consultar ninguém. E que pessoa? O reitor? Não era natural que ele confiasse tal assunto. Não, nem reitor, nem professor, nem ninguém. Era só o tempo de refletir. 1 semana. No domingo daria a resposta. E desde já lhe dizia que a ideia não me parecia má. Não? Pois resolvamos hoje mesmo. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma. E boca, no nosso caso, é a moeda. Ora, você pode muito bem gastar consigo, comigo, não, um par de calças, 3 camisas e o pão diário. Não preciso mais. Serei como São Paulo, que vivia do ofício enquanto ia pregando a palavra divina. Pois eu vou, não pregá-la, mas buscá-la. Levaremos cartas do internúncio e do bispo, cartas para o nosso ministro, cartas de capuchinhos. Bem sei a objeção que se pode opor a esta ideia. Dirão que é dado pedir a dispensa cá de longe, mas, além do mais que não digo, basta refletir que é muito mais solene e bonito ver entrar no Vaticano e prostrar-se aos pés do Papa o próprio objeto do favor, o levita prometido, que vai pedir para sua mãe terníssima e dulcíssima a dispensa de Deus. Considere o quadro, você beijando o pé ao príncipe dos apóstolos, sua santidade, com um sorriso evangélico, inclina-se, interroga, ouve, absolve e abençoa. Os anjos o contemplam,
A Virgem recomenda ao Santíssimo Filho que todos os seus desejos, Bentinho, sejam satisfeitos e que o que você amar na terra seja igualmente amado no céu. Não digo mais, porque é preciso acabar o capítulo. E ele não acabou o discurso. Falou a todos os meus sentimentos de católico e de apaixonado. Vi a alma aliviada de minha mãe, vi a alma feliz de Capitu, ambas em casa, e eu com elas, ele conosco, tudo mediante uma pequena viagem a Roma, que eu só geograficamente sabia onde ficava. Espiritualmente também, mas a distância que estaria da vontade de Capitu é que não. Eis o ponto essencial. Se Capitu achasse longe, não iria, mas era preciso ouvi-la. E assim também a Escobar, que me daria um bom conselho. Capítulo 96. Um substituto. Expus a Capitu a ideia de José Dias, ouviu-me atentamente e acabou triste. Você indo, disse ela. Esquece-me inteiramente. Nunca. Esquece sim. A Europa dizem que é tão bonita, e a Itália principalmente. Não é de lá que vêm as cantoras? Você me esquece, Bentinho. E não haverá outro meio? Dona Glória está morta para que você saia do seminário? Sim, mas julga-se presa pela promessa. Capitu não achava outra ideia, nem acabava de adotar esta. De caminho, me pediu que, se acaso fosse a Roma, jurasse que no fim de 6 meses estaria de volta. Juro. Por Deus? Por Deus, por tudo. Juro que no fim de 6 meses estarei de volta. Mas se o Papa não tiver ainda soltado você, mando dizer isso mesmo. E se você mentir? Esta palavra me doeu muito, e não achei logo que ele replicasse. Capitu meteu o negócio à bulha, rindo e chamando-me disfarçado. Depois declarou crer que eu cumpriria o juramento, mas ainda assim não consentiu logo. Ia ver se não haveria outra coisa, e que eu visse também por meu lado. Quando voltei ao seminário, contei tudo ao meu amigo Escobar, que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de costume fugidios, quase me comeram de contemplação. De repente, vi-lhe no rosto um clarão, um reflexo de ideia, e ouvi-lhe dizer com volubilidade: Não, Bentinho, não é preciso isso. Ah, melhor. Não dizia melhor, porque o Santo Padre vale sempre mais que tudo. Mas a coisa que produz o mesmo efeito, que é? Sua mãe fez promessa a Deus de lhe dar um sacerdote, não é? Pois bem, dê-lhe um sacerdote, e não seja você. Ela pode muito bem tomar a si algum mocinho órfão, fazê-lo ordenar à sua custa. Está dado um padre ao altar, sem que você... Entendo, entendo, é isso mesmo. Não acha? Continuei. Consulte sobre isto o protonotário. Ele lhe dirá se não é a mesma coisa, ou mesmo eu mesmo consulto. Se quer e se ele hesitar, fala-se ao senhor bispo. Eu, refletindo, sim, parece que é isso. Realmente, a promessa cumpre-se, não se perdendo o padre. Escobar observou que, pelo lado econômico, a questão era fácil. Minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1 conto e 70 mil réis, além dos escravos. Não há outra coisa, disse eu. E saímos juntos. Você também? Também eu? Vou melhorar o meu latim e saio. Nem dou teologia. O próprio latim não é preciso. Para aqui, no comércio. In hoc signo vinces, disse eu rindo. Nota. In hoc signo vinces. Significa, com esse sinal vencerás. Feche a nota. Sentia-me pilhérico. Oh, como a esperança alegra tudo. Escobar sorriu, parecendo gostar da resposta. Depois ficamos a cuidar de nós mesmos, cada um com os seus olhos perdidos, provavelmente. Os dele estavam assim, quando tornei de longe, e agradeci de novo o plano lembrado. Não podia vê-lo melhor. Escobar ouviu-me, contentíssimo. Ainda uma vez, disse ele gravemente, a religião, na liberdade, fazem boa companhia. Capítulo 97. A saída. Tudo se fez por esse teor. Minha mãe hesitou um pouco, mas acabou cedendo, depois que o padre Cabral, tendo consultado o bispo,
voltou a dizer-lhe que sim, que podia ser, sair do seminário no fim do ano. Tinha então pouco mais de 17. Aqui devia ser o meio do livro, mas a inexperiência me fez ir atrás da pena e chego quase ao fim do papel com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes pernadas. Capítulo sobre capítulo, pousa emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. Um dos sacrifícios que faço a esta dura necessidade é a análise das minhas emoções dos 17 anos. Não sei se alguma vez tiveste 17 anos. Se sim, deve saber que é a idade em que a metade do homem e a metade do menino formam um só curioso. Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu, não poderia nunca dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar. A análise das minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que filho do seminário e de minha mãe, sentia já, debaixo do recolhimento casto, uns assomos de petulância e de atrevimento. Eram do sangue, mas eram também das moças que na rua ou da janela não me deixavam viver sossegado. Achavam-me lindo e diziam-no. Algumas queriam mirar de mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção. Capítulo 98. 5 anos. Venceu a razão. Fui-me aos estudos. Passei os 18 anos, os 19, os 20, os 21. Ao 22 era bacharel em direito. Tudo mudara em volta de mim. Minha mãe resolvera-se a envelhecer, ainda assim os cabelos brancos vinham de má vontade, aos poucos e espalhadamente. A touca, os vestidos, os sapatos rasos e surdos eram os mesmos de outrora. Já não andaria tanto de um lado para o outro. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. A prima Justina apenas estava mais idosa. José Dias também, não tanto que me não fizesse a fineza de ir assistir à minha graduação e descer comigo a serra, lépido e viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe de Capitu faleceu, o pai se aposentou no mesmo cargo em que quis dar demissão da vida. Escobar começava a negociar em café depois de haver trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. Era opinião de prima Justina que ele afagara a ideia de convidar minha mãe às segundas núpcias, mas, se tal ideia houve, cumpre não esquecer a grande diferença de idade. Talvez ele não pensasse em mais que associá-la aos seus primeiros tentamentos comerciais. E, de fato, a pedido meu, minha mãe adiantou-lhe alguns dinheiros que lhe restituiu logo que pôde, não sem este remoque. Dona Glória é medrosa e não tem ambição. A separação nos esfriou. Ele foi o terceiro na troca das cartas entre mim e Capitu. Desde que a viu, animou-me muito o nosso amor. As relações que travou com o pai de Sancha estreitaram as que já trazia com Capitu e fê-lo servir a ambos nós como amigo. A princípio, custou-lhe a ela aceitá-lo, preferia José Dias, mas José Dias repugnava-me por um resto de respeito de criança. Venceu Escobar, posto que, vexada, Capitu entregou-lhe a primeira carta, e foi minha mãe e avó das outras. Nem depois de casado suspendeu ele o obsequio. E ele casou, adivinha com quem? Casou com a boa Sancha, a amiga de Capitu, quase irmã dela. Tanto que alguma vez, escrevendo-me, chamava esta a sua cunhadinha. Assim se formam as afeições e os parentescos, as aventuras e os livros. Capítulo 99. O filho é a cara do pai. Minha mãe, quando eu regressei bacharel, quase estalou de felicidade. Ainda ouço a voz de José Dias, lembrando o Evangelho de São João, e dizendo ao ver-nos abraçados: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Minha mãe, entre lágrimas: Mano Cosme, é a cara do pai, não é? Sim, se tem alguma coisa, os olhos, a disposição do rosto. É o pai um pouco mais moderno, concluiu por chalaça. E diga-me agora, Mana Glória,
Não foi melhor que ele não teimasse em ser padre? Veja se este Peralta daria um padre capaz. Como vai o meu substituto? Vai indo. Ordena-se para o ano, respondeu tio Cosme. Hás de ir ver a ordenação. Eu também, se o meu senhor coração sem consentir. É bom que te sintas na alma do outro, como se recebesses em ti mesmo a sagração. Justamente, exclamou minha mãe. Mas veja bem, mano Cosme. Veja se não é a figura do meu defunto. Olha, Bentinho, olha bem para mim. Sempre achei que te parecias com ele. Agora é muito mais. O bigode é que desfaz um pouco. Sim, Mana Glória, o bigode realmente, mas é muito parecido. E minha mãe me beijava com uma ternura que não sei escrever. Tio Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor, José Dias também, e todos em casa. A prima, os escravos, as visitas, Pádua, a filha, e ela mesma repetia-me o título. Capítulo 100. Tu serás feliz, Bentinho. No quarto, desfazendo a mala e tirando a carta de bacharel de dentro da lata, ia pensando na felicidade e na glória. Vi o casamento e a carreira ilustre, enquanto José Dias me ajudava calado e zeloso. Uma fada invisível desceu ali e me disse em voz igualmente macia e cálida: Tu serás feliz, Bentinho. Tu vais ser feliz. E por que não seria feliz? Perguntou José Dias, endireitando o tronco e fitando-me. Você ouviu? Perguntei eu, erguendo-me também. Espanta. Ouvi o quê? Ouvi uma voz que me dizia que eu seria feliz? É boa, você mesmo é que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que a voz era da fada. Naturalmente, as fadas, expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente e falam de dentro para fora. Esta, por exemplo, muita vez a ouvi clara e distinta. Há de ser prima das feiticeiras da Escócia. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao cabo, é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. Quando voltei do meu espanto, ouvi o resto do discurso de José Dias. Há de ser feliz como merece, assim como mereceu esse diploma que ali está, que não é a favor de ninguém. A distinção que tirou em todas as matérias é prova disso. Já lhe contei que ouvi da boca dos lentes, em particular, os maiores elogios. Demais, a felicidade não é só a glória, é também outra coisa. Ah, você não confiou tudo ao velho José Dias. O pobre José Dias está aí para um canto, calho chupado, não vale nada. Agora são os novos, os Escobares. Não lhe nego que é moço muito distinto e trabalhador, e marido de Truz. Mas, enfim, velho também sabe amar. Mas que é? Que é de ser? Quem é que não sabe tudo? Aquela intimidade de vizinhos tinha de acabar nisto, que é verdadeiramente uma bênção do céu, porque ela é um anjo, é um anjíssimo. Perdoe a cincada, Bentinho. Foi um modo de acentuar a perfeição daquela moça. Cuidei, ao contrário, outrora, confundi os modos de criança com expressões de caráter, e não vi que essa menina travessa e já de olhos pensativos era a flor caprichosa de um fruto sadio e doce. Por que é que não me contou também o que os outros sabem? E cá em casa está mais que adivinhado e aprovado. Mamãe aprova deveras? Pois então, temos falado sobre isso. E ela fez-me o favor de pedir a minha opinião. Pergunte-lhe o que é que eu lhe disse em termos claros e positivos. Pergunte-lhe. Disse-lhe que não podia desejar melhor nora para si, boa, discreta, prendada, amiga da gente e uma dona de casa que não lhe digo nada. Depois da morte da mãe, tomou conta de tudo. Pádua, agora que se aposentou, não faz mais que receber o ordenado e entregá-lo à filha. A filha é que distribui dinheiro, paga as contas, faz o rolo das despesas, cuida de tudo: mantimento, roupa, luz. Você já a viu ano passado. E quanto à formosura, isso você sabe melhor que ninguém. Mas deveras, mamãe consultou o senhor sobre o nosso casamento? Positivamente, não. Fez-me o favor de perguntar se Capitu não daria uma boa esposa. Eu é que, na resposta, falei em Nora. Dona Glória não negou e até deu um ar de riso. Mamãe sempre que me escrevia falava de Capitu.
Você sabe que elas se dão muito, e por isso é que sua prima anda cada vez mais amuada. Talvez agora case mais depressa. Prima Justina? Não sabe? São contos, naturalmente. Mas enfim, o doutor João da Costa enviou o voo há poucos meses e dizem. Não sei, o protonotário é que me contou. Dizem que os dois andam meio inclinados a acabar com a viuvez entre si, casando-se. Há de ver que não há nada, mas não é fora de propósito, contanto ela sempre achasse que o doutor era um feixe de ossos, só se ela é um cemitério. Começou rindo e logo sério. Digo isso por gracejo. Não ouvi o resto. Ouvia só a voz da minha fada interior, que me repetia, mas já então sem palavras. Tu serás feliz, Bentinho. E a voz de Capitu me disse a mesma coisa, com termos diversos, e assim também a de Escobar, os quais ambos me confirmaram a notícia de José Dias pela sua própria impressão. Enfim, minha mãe, algumas semanas depois, quando lhe fui pedir licença para casar, além do consentimento, me deu igual profecia, salvo a redação própria de mãe. Tu serás feliz, meu filho. Capítulo 101. No céu. Pois sejamos felizes de uma vez. Antes que o leitor pegue em si, morto de esperar, e vá espairecer a outra parte, casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal que chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu a chuva e acendeu as estrelas. Não só as já conhecidas, mas ainda as que só serão descobertas daqui a muitos séculos. Foi grande fineza e não foi única. São Pedro, que tem as chaves do céu, abriu-nos as portas dele, fez-nos entrar e, depois de tocar-nos com o báculo, recitou alguns versículos da sua primeira epístola. As mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Não seja o adorno delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, mas o homem que está escondido no seu coração. Do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida. Em seguida, fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do cântico, tão concertadamente, que desmentiriam a hipótese do tenor italiano, se a execução fosse na terra, mas era no céu. A música ia com o texto, como se houvessem nascido juntos, à maneira de uma ópera de Wagner. Depois, visitamos uma parte daquele lugar infinito. Descansa, que não farei descrição alguma, nem a língua humana possui formas idôneas para tanto. Ao cabo, pode ser que tudo fosse um sonho. Nada mais natural a um ex-seminarista que ouvir por toda parte latim e escritura. A verdade é que Capitu, que não sabia escritura nem latim, decorou algumas palavras, como estas, por exemplo. Sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado. Quanto às de São Pedro, disse-me no dia seguinte que estava por tudo, que eu era a única renda e o único enfeite que jamais poria em si. Ao que eu repliquei que a minha esposa teria sempre as mais finas rendas deste mundo. Capítulo 102. De casada. Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de maneira que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. De quando em quando, tornávamos ao passado e nos divertíamos em relembrar as nossas tristezas e calamidades, mas isso mesmo era um modo de não sairmos de nós. Assim, vivemos novamente a nossa longa espera de namorados, os anos da adolescência, a denúncia que está nos primeiros capítulos, e ríamos de José Dias que conspirou a nossa desunião e acabou festejando o nosso consórcio. Uma ou outra vez falávamos em descer, mas as manhãs marcadas eram sempre de chuva ou de sol, e nós esperávamos um dia encoberto, que teimava em não vir. Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer. Concordava em ficar, mas ia falando do pai e de minha mãe, da falta de notícias nossas, disto e daquilo, a ponto que nos arrufamos um pouco. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim.
Eu? Sim, parece. Você há de ser sempre criança, disse ela, fechando minha cara entre as mãos e chegando muito os olhos aos meus. Então eu esperei tantos anos para aborrecer-me em 7 dias? Não, Bentinho. Digo isso porque é realmente assim. Creio que eles podem estar desejosos de ver-nos, imaginar alguma doença. E confesso, pela minha parte, que queria ver papai. Pois vamos amanhã. Não, há de ser com o tempo encoberto. Redarguiu rindo. Peguei-lhe no riso e na palavra, mas a impaciência continuou, e descemos com o sol. A alegria com que pôs o seu chapéu de casada e o ar de casada com que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais exteriores do nosso novo estado. Não lhe bastava ser casada entre quatro paredes e algumas árvores, precisava do resto do mundo também. E quando eu me via embaixo, pisando as ruas com ela, parando, olhando, falando, sentia a mesma coisa. Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejassem. Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns perguntavam: Quem são? E um sabido explicava: Este é o Dr. Santiago, que casou há dias com aquela moça, Dona Capitolina, depois de uma longa paixão de crianças. Moram na Glória, as famílias residem em Mata-Cavalos, e ambos os dois há uma mocetona. Capítulo 103. A felicidade tem boa alma. Mocetona é vulgar. José Dias achou melhor. Foi a única pessoa cá de baixo que nos visitou na Tijuca, levando abraços dos nossos e palavras suas, mas palavras que eram músicas verdadeiras. Não as ponho aqui para ir poupando papel, mas foram deliciosas. Um dia, comparou-nos às aves criadas em 2 vãos de telhados contíguos. Imagina o resto: as aves emplumando as asas e subindo ao céu, e o céu agora mais largo para poder contê-las também. Nenhum de nós riu. Ambos escutávamos comovidos e convencidos, esquecendo tudo, desde a tarde de 1858. A felicidade tem boa alça. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui nos comentários o que está achando da história. Aproveita para dizer qual outro audiobook você gostaria de encontrar aqui no canal. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos na próxima. Tchau!